Amém. Desde quando nos foi passado para que nós estivéssemos falando sobre o poder das palavras, tem sido algo que Deus tem falado muito ao meu coração. E quantas vezes nós passamos e ouvimos sobre falar, mas nós não corrigimos aquilo que é um hábito de falar errado nas nossas vidas. Quantas vezes nós já ouvimos falar que falar é algo que machuca as pessoas e mesmo assim nós continuamos falando. Quantas vezes nós já ouvimos falar que nós devemos declarar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, mesmo assim nós não declaramos. E durante tanto tempo, nós ministramos e falamos, e isso não tem trazido, não tem sido uma realidade de vida em nós. Por quê? Por que nós não tomamos posse daquilo que Deus nos deu, que foi a palavra? Porque muitas vezes nós não entendemos na profundidade, ou nós não buscamos entender na profundidade daquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Falar é um verbo, né? E nós aprendemos que o Senhor, que Deus se manifestou através do verbo, e o verbo era Deus. E nós passamos por isso muitas vezes durante anos das nossas vidas, sabendo disso e não colocando em prática aquilo que Deus nos deu como uma ferramenta de poder, de autoridade, uma ferramenta que faz com que nós possamos determinar o caminho pelo qual nós vamos andar. Uma ferramenta que faz com que eu consiga atingir de forma mais rápida ou mais devagar, ou não atingir o propósito de Deus. E por isso que falar não é um ato inocente. Existe poder naquilo que nós declaramos. Existe poder naquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca. Mas nós passamos durante uma vida toda sem buscar entender o que isso significa ou sem querer colocar isso em prática. Por quê? Eu quero que nessa manhã, você, juntamente comigo, que nós possamos fazer uma reflexão do que tem sido as nossas palavras. Qual é a ferramenta que nós temos usado para proferir algo? O que nós temos declarado sobre as nossas vidas? O que tem sido dito? Quais têm sido as palavras que saem da sua vida, da sua boca, com frequência? São palavras de vitória? São palavras de desânimo? O que tem sido até essa manhã a sua boca? Uma ferramenta de vitória ou uma ferramenta de desastre? Às vezes nós colocamos sobre nós tantos pensamentos e nós deixamos com que o inimigo lance sobre a nossa mente tantos pensamentos que são nocivos, que são danosos, e nós pegamos esses pensamentos e proferimos as palavras. E a nossa boca, ela age como uma metralhadora. E aí, quem estiver na frente dessa metralhadora, é atingido. Quem estiver na frente e nós abrirmos a boca, é alvo da nossa imaturidade, da nossa falta de confiança, do nosso desespero por não confiar em Deus. Por que nós temos feito isso? Se falar é algo que te faz declarar aquilo que o Senhor é na sua vida, para que colocarmos a nossa boca muitas vezes como uma ferramenta usada pelo diabo? Nós temos que aprender e tomar posse de que falar não é um ato inocente. E que com isso
Nós vamos a cada dia mais declarar aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Com isso, nós vamos cada dia mais declarar aquilo que o Senhor tem colocado como palavras de vitória, palavras de vida, porque da nossa boca saem palavras que podem levantar vidas, levantar as nossas vidas e a vida de outras pessoas. E nessa manhã, eu quero te convidar a vir comigo e que essa palavra que o Senhor colocou sobre nós, que seja um divisor de águas nas nossas vidas. Que seja a partir daqui o falar de um povo diferente, de uma nação diferente, de pessoas que não olham através das circunstâncias, mas olham através dos princípios de quem é Deus. Porque se eu conheço quais são os princípios do Senhor, de quem é o meu Pai, de quem é o meu Deus, qual é a minha identidade, eu jamais vou lançar uma palavra que mate uma pessoa, que traga, muitas vezes complexo, uma palavra que sirva como alvo de desânimo. Eu vou usar a minha boca para proferir aquilo que Deus quer que eu profira: vida. Amém? Vida. Vamos lá. Falar nunca é um ato inocente. 2 Coríntios 4:13. Assim está escrito: cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que se move através das palavras. No mundo, Deus se move pelos princípios, mas as palavras é aquilo que nós declaramos como os princípios que nós cremos. Muitas vezes nós falamos sem ter nem começo, nem meio, nem fim, não é verdade? Às vezes a gente simplesmente fala, sem conhecer aquilo que nós estamos declarando. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca e começamos a falar coisas que vão agredir pessoas, que não vão servir para a edificação de ninguém, e mesmo assim a gente continua falando. Muitas vezes nós vamos nos colocar diante de Deus, muitas vezes em oração, e nem mesmo as palavras que nós vamos falar diante de Deus são palavras que vão declarar vitória sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que Deus, quando Ele é o Verbo, e o Verbo é Deus, isso quer dizer que Deus, Ele deu uma autoridade sobre nós. E essa autoridade é a palavra. É aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai da minha boca. Por que muitas vezes nós começamos a falar e começamos a brigar, começamos a ofender, e muitas vezes nós somos alvo de ofensas? Porque quando nós abrimos a nossa boca e nós declaramos, nós estamos dizendo quem nós somos, qual é a identidade que eu tenho acreditado do que eu sou. Sabe que muitas vezes para você destruir uma represa, né, para você romper uma barragem, você não precisa de um grande tiro, né, e vai romper uma barragem de água. As barragens são pelas rachaduras. Esse é o maior problema e é o que mais as pessoas têm, quem cuida disso tem cuidado para que não haja rachaduras. Porque através de uma rachadura, você rompe toda uma barragem. E às vezes nós usamos as palavras para fazer rachaduras na vida dos outros ou na nossa vida. Nós usamos as palavras para que em pequenos gestos, pequenas declarações, aquilo vai causando uma divisão, aquilo vai causando uma ruptura, e aquilo vai fazendo com que cada dia mais chegue uma hora de uma grande evasão, de um grande desastre. E às vezes nós falamos e achamos que as palavras não são importantes para que a gente tome cuidado com elas. Muitas vezes a gente acha que não tem nada demais se eu chegar para alguém e falar assim:
você está tão feinho hoje. A gente não tem noção daquilo que a gente declara, de como vai ser na vida do outro. E mais do que isso, nós não temos noção daquilo que nós declaramos sobre a nossa vida. Porque se eu declaro sobre o outro, é porque na minha certamente existem rachaduras. Se eu começo, não sei se todo mundo aqui já teve essa experiência, mas eu já andei com pessoas que o tempo todo falavam assim: mas você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai sair? Olha de onde você veio, olha quem você é. Você acha que você vai conseguir fazer uma faculdade? Você acha que você vai conseguir fazer uma pós-graduação? Olha para o seu histórico. Eu estou te dizendo isso, Adriana, porque eu sou sua amiga. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Mas aí você vai olhar quem a pessoa, como a pessoa se vê. A primeira declaração de desastre foi sobre a vida de quem falou, porque ela não crê. Então nós precisamos acordar e ver que existe um poder sobrenatural naquilo que nós declaramos. Porque se você declara algo, você acredita naquilo. Não existe essa coisa da gente falar assim: é uma brincadeirinha. Eu estou falando, mas é uma brincadeirinha. E às vezes a gente fala. Nós erramos quando falamos isso. A brincadeira tem que ser algo que leve para frente. A brincadeira tem que ser algo que faça com que um sentimento pesado se torne leve. A brincadeira tem que ser algo que traga alegria. Não existe brincadeira se traz tristeza. Que brincadeira é essa? Tem graça para quem? Para quem? Então nós precisamos acordar e ver e nos conscientizarmos de tudo aquilo que nós falamos, que nós declaramos, é aquilo que nós vamos receber. É aquilo que nós vamos receber. Nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Nós cremos que Jesus é aquele que deu a sua vida por nós na cruz. É aquele que por onde Ele passou, Ele trouxe vida. É aquele que por onde Ele passou e a quem Ele ministrou, ninguém saiu triste. Alguém conhece na história onde Jesus passou e falou algo para alguém, a pessoa recebeu aquilo e morreu, ficou triste, não foi para frente? Por onde Jesus passou, Ele gerou vida. Por onde Ele andou, as pessoas foram transformadas. E o que mais Cristo fez? Declarou, falou. O que mais Jesus fez foi ensinar, falar. Ensinar através das palavras, ministrar. E nós temos essa obrigação de sermos como Cristo foi. A Bíblia diz que coisas maiores ainda nós devemos fazer. Coisas maiores e melhores nós devemos fazer. E Cristo, por onde Ele foi, por onde Ele passou, Ele gerou vida. Mas eu quero falar nessa manhã, para que você veja o quão importante tem sido a autoridade que Deus tem colocado sobre nós. Uma vez que nós aprendemos a dominar, ter domínio próprio, falar daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos que é Cristo, uma vez que nós alcançamos isso, não há o que nos pare. A palavra, ela tem tanto poder e tanta autoridade, aquilo que nós declaramos existe tanta força, porque se mata uma pessoa e gera vida, olha o tamanho da força que existe numa palavra. Olha o tamanho da força. Sabe que quanto mais nós aprendemos sobre Cristo e mais autoridade nós vamos ganhando em nome de Jesus, mais perigoso vai ser quando a gente abre a boca.
Sabe por quê? Quando alguém... Se eu falar, Adriana, se eu falar assim, vai ter uma crise, né, no mercado financeiro. Eu falando, pode ninguém aqui sair correndo para tirar os investimentos. Mas se vier aqui o presidente do banco de investimentos e falar assim, olha, vai haver uma grande crise. O que acontece? As pessoas já saem correndo para... já gera o maior burburinho. Porque existe uma autoridade. E eu e você estamos aqui como autoridade no mundo espiritual. A autoridade que nos foi concedida através de Cristo. Através daquilo que Jesus fez por nós. Então aquilo que você abre a boca e fala, é como se você fosse o presidente, porque nós somos embaixadores de Cristo. E se você abre a sua boca e fala e profere palavras que são negativas, aquilo tem um peso. Mas se você também aprende, diante de uma circunstância, olhar para ela e falar assim, isso daqui não é nada, porque Cristo é comigo, aquilo se dissipa. Então nós precisamos colocar em prática isso que nós estamos aprendendo. Se nós estamos a cada dia mais buscando conhecimento, cada dia mais buscando do Senhor o que nós devemos mudar, como nós devemos fazer, como nós devemos falar, é assim que nós devemos nos comportar diante de todas as situações que nos são impostas. Falar como declaração daquilo que o Senhor Jesus quer que você e eu falamos. Nos posicionarmos. Não abrir a nossa boca para falar qualquer coisa. Não abrir a nossa boca para falar aquilo que a nossa alma quer. Porque muitas vezes eu emprestei a minha boca para falar coisas que não edificavam as pessoas. Muitas vezes eu emprestei a minha boca para falar algo daquilo que era fruto de uma alma doente. Mas eu tenho que... E graças ao Senhor Jesus, graças ao apóstolo L, né, que tantas vezes foi ministrando comigo e falando, e isso veio como uma verdade absoluta na minha vida, e eu tenho mudado a cada dia, eu tenho procurado mudar a cada dia. E nós precisamos buscar de Deus, Senhor, o que eu preciso declarar sobre a minha vida? Mas para isso nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Qual é a sua identidade? Se você não sabe, igual muita gente fala assim, eu não sei meu propósito, eu não sei. Eu vou te falar, a sua identidade é de vencedor. A sua identidade em Cristo é de uma pessoa que vai além, que olha além das circunstâncias. A sua identidade em Cristo é de alguém íntegro, alguém que fala a verdade, de uma pessoa que veio a esse mundo para declarar e manifestar o poder e a glória de Deus. Essa é a sua identidade. A sua identidade não é de alguém fracassado, de alguém falido. Não é de alguém que veio aqui para viver submetido a algumas situações. A sua identidade é de alguém que alcança, que conquista para o Senhor Jesus. A sua identidade é de uma pessoa próspera. A sua identidade é de uma pessoa que gera vida. Essa é a nossa identidade. É isso que o Senhor Jesus tem para mim e para você, para nós como corpo de Cristo, como igreja. Não olhe para as circunstâncias e declare, está tudo tão difícil, é tão... Não, chega, se a sua alma começa a falar assim, você fala, quieta alma. Fica quieta no seu lugar, porque a minha identidade é de alguém que vence, a minha identidade é de alguém que declara, e existe uma autoridade sobre o nome de Jesus, e eu sou co-herdeiro da promessa em Cristo. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, não há mais um passado que nos condene. Não há mais um passado que você tem que ficar olhando para trás e falando assim, mas eu não posso declarar isso, porque olha o que eu fiz, olha como eu fui. Meu irmão,
minha irmã, já está tudo esquecido do seu passado. Em Jesus a sua vida é nova. Em Jesus você veio para ser vitorioso, para vencer. Então vamos parar de declarar coisas ruins sobre nós, não porque nós acreditamos em palavras positivas, não, porque nós sabemos qual é o princípio das coisas. Qual é o princípio que tem movido a sua vida e a minha? É o princípio de Deus. Deus é imutável. Se eu e você, se nós falhamos, Ele não falha. Então por que a gente ficar declarando palavras de derrota, palavras que saem da nossa boca para dizer, eu não sei se Deus é fiel comigo? Não. Não deixa a sua alma falar mais alto do que a verdade de Deus. A verdade do Senhor é que você é importante. A verdade do Senhor é que você tem um pai que cuida de você. E não é um pai almático que fala assim, tá chorando, coitadinha. Não. Deus, Ele se move por princípios. E os princípios de Deus são justiça, alegria, paz. E nós não precisamos duvidar disso. Então, se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai falar assim, não, eu não duvido de Deus. Mas quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar palavras de desânimo, de derrota? Palavras de que nós não sabemos quem nós somos? Ou às vezes até sabe, mas não quer dar crédito para isso, porque não é tão importante. Nós precisamos limpar as nossas emoções de tudo aquilo que nos atrapalha a viver a vontade de Deus. E limpar as emoções, limpar a nossa alma, é algo que é no dia a dia, com Deus. Não existe uma varinha mágica de falar assim, plim, agora, quem eu sou? Adriana. Como foi sua vida? Uma maravilha. Não. O Senhor Jesus não nos fez como marionete. Ele fez pessoas. Ele criou pessoas que têm a obrigação de entender aquilo de quem são. Amém? Tá todo mundo aqui? Deus transcende o mundo dos nossos 5 sentidos naturais. E nós precisamos... Quais são os nossos sentidos naturais? Vamos lá, gente, me ajuda. Amém. Deus transcende a isso. Por quê? Porque Deus é Espírito. Ele está muito além daquilo que a gente consegue materializar. Isso daqui é um corpo, é uma casca. Mas a gente fica preso naquilo que a gente vê, naquilo que a gente cheira, naquilo que a gente ouve. Nós ficamos presos a isso. E aí a gente quer colocar Deus dentro desses 5 sentidos naturais. Eu não estou ouvindo, eu não estou vendo, então não. Deus, Ele transcende os nossos 5 sentidos naturais. Ele vai muito mais além, porque Ele é Espírito. Amém? Amém. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Alguém se habilita? Adorar a Deus em espírito e em verdade é aquilo que nós fazemos com as nossas atitudes que adoram a Deus. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que a gente expressa transcendendo a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Um povo que é chamado para ouvir a Deus, para falar de Deus, são pessoas que não se movem simplesmente porque sentem, mas se movem por princípios que são eternos, princípios de Deus, princípios que vão fazer com que, independente de qualquer situação, nós consigamos olhar e declarar, porque nós sabemos de onde nós viemos.
Nós sabemos quem foi o Deus que nos criou. Adorar a Deus além de qualquer circunstância, além daquilo que eu penso, daquilo que eu vivi, além do meu passado, adorar a Deus por aquilo que Ele é. E parar de ficar declarando palavras de pessoas que não conhecem a Cristo, de pessoas que não conhecem a Deus. Ah, mas será que isso vai dar certo na minha vida? Ah, mas será? Será? Não. Isso vai dar certo em nome de Jesus. Aí, a gente ora, muitas vezes, eu preciso, pastora, de um emprego. Então, vamos orar para ver se é da vontade de Deus, amém. Aí a gente ora. Daí chega lá, não passa na entrevista. Ah, mas por que Deus faz isso comigo? Ué, mas a gente não orou para que Deus fizesse a vontade dele? Não era a vontade dele de você passar. Ah, mas só comigo que acontecem essas coisas? Mas por que comigo isso acontece e com outro não? Sabe, aí a gente começa a proferir palavras de quem não conhece a Cristo. Palavras de que vão trazer desgraça e derrota. Porque só você vai conseguir declarar que Deus não é Deus na sua vida. Se você não acreditar, não colocar em prática e falar assim, eu creio que Deus fez o melhor para mim. Eu sei disso. É muito mais do que você simplesmente falar. É muito mais, é você declarar aquilo que é uma verdade na sua vida. E nós temos essa autoridade no mundo espiritual, de declararmos. Então, se até hoje nós falávamos palavras por falar, vamos agora ter cuidado com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Vamos agora ter cuidado com aquilo que vai proferir, aquilo que vai ativar, ou muitas vezes desativar nas nossas vidas. Amém? Se querem fé, falem ao monte que se mude para o mar, falem para a figueira que se desenraize e se plante no mar. Simplesmente ativem a fé, falando, declarando. A situação está difícil, as coisas têm acontecido de uma forma que você não esperava. Você tem vivido situações de confronto na sua vida? Declare a palavra. Declare quem você é em Cristo. Declare a vitória de Cristo sobre qualquer situação. Olhe para as coisas que estão ao seu redor e seja grato. E fala assim, Senhor, eu te agradeço. Porque se hoje eu estou nessa situação é porque existe um propósito. Se hoje eu cheguei até aqui é porque existe alguma coisa que o Senhor quer me ensinar. Sabe, e aí a gente, ao invés de agradecer a Deus por uma situação que é difícil e que serve para nos ensinar, a gente abre a boca e fala assim, Deus, aonde que o Senhor estava quando isso aconteceu? Deus, por que isso acontece comigo? Meus irmãos, quantas vezes eu já disse isso e eu me arrependi de cada palavra do que eu disse. Então, nós precisamos ter autoridade, nós precisamos entender que a autoridade existe sobre nós. Entenda isso, que a autoridade está em nome de Jesus para cada um de nós. Veja a situação como algo que você possa vencer, que você possa declarar e não perca a oportunidade de depois falar assim, olhar para trás e falar assim, ainda bem que eu agradeci a Deus pela minha dificuldade. Ainda bem, porque hoje eu estou muito melhor. Eu vou dizer da minha vida, eu passei por dias e tenho passado por alguns dias de confronto, de guerra, né? Alguns dias assim, alguns meses, e por que não dizer talvez alguns anos, em que em que todos os meus planos que eu havia feito para ir com a força do meu braço, falharam. E aí, o que acontece?
Você entra num processo com Deus. Sabe que Deus muitas vezes coloca coisas na nossa vida, os processos da nossa vida, para que nós possamos crescer. Para que nós, muitas coisas para Deus, tudo para Deus é num toque. Mas Deus faz com que nós passamos cada processo na nossa vida. E aí a dificuldade veio sobre a minha vida. E aí eu comecei a ver coisas que eu precisava mudar. Talvez se estivesse indo de vitória em vitória, eu não tivesse visto quanta coisa existia, quanta raiz existia para ser tirada da minha vida. E vou dizer, hoje, eu não troco a Adriana de hoje pela Adriana de 2, 3, 4 anos atrás. Por quê? Porque posso estar passando a situação que for, mas eu fui curada durante esse processo. Eu fui liberta, eu fui ensinada, eu fui ministrada. Então, olhe para cada processo da sua vida como uma oportunidade de você aprender algo de Deus. Deus não permite coisas na sua vida para te ver fracassar, jamais. Ele não permite coisas na sua vida para ver você chorando, triste. Não, Ele permite coisas na sua vida para que você cresça e aprenda a autoridade que existe sobre a sua vida. Qual é a identidade que Deus tem, mas isso tem que ser revelado. Porque senão a gente passa dia após dia falando aqui na frente. E às vezes a gente que está aí ouvindo, a gente não toma posse disso. Então nessa manhã, que seja uma oportunidade de nós olharmos para tudo que nós temos vivido, tudo que nós passamos e como chegamos aqui. Enxergue isso como uma oportunidade de você declarar a honra que você tem a Deus. Não chore, não fique desesperado pelas coisas, porque Deus tem um propósito em cada coisa que nós vivemos. Aprenda a falar aquilo que Deus quer que você fale. Se a sua alma está gritando, falando assim, ai meu Deus, eu não consigo, fica quieto. Fala assim, alma, vai para o seu lugar, morre. Ah, mas eu estou vendo que para fulano acontece para mim. Alma, vai para o seu lugar. Sabe por quê? Porque as situações passam, mas as palavras ficam. E dependendo daquilo que a gente gera de palavra, né, vai sendo gerado. Você não sabe para onde você está atirando. E aí a gente começa a criar coisas na nossa mente para justificar aquilo que nós declaramos. Ah, tá vendo? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Para mim as coisas não dão certo. Chega. Hoje é amanhã do basta sobre as palavras de derrota. Amém? Hoje é amanhã aonde nós vamos sair daqui com um propósito com Deus. De não declarar coisas que vão nos fazer descer. Existe uma autoridade sobre o que nós falamos. Existe uma autoridade sobre quem você é em Cristo. Usufrua disso para vencer. Usufrua disso para ir mais além. Declare sobre a sua vida quem você é. Fala assim, Adriana, ou fala o seu nome e declara aquilo que você é em Cristo. Amém? Às vezes, nós começamos a falar palavras como quem dispara uma metralhadora sem ter alvo certo. E aí, meu dia foi difícil, eu já acho que eu não sou ninguém, eu já declarei sobre a minha vida de que eu não tenho valor algum, eu já declarei que não existe nada na minha vida que seja importante, e aí eu me encho daquelas palavras que foram ditas, e aí eu fico como uma represa. E aí na primeira oportunidade que alguma pessoa chega,
ou seu filho, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu funcionário, ou seja qualquer pessoa. Eu pego tudo aquilo de que eu me enchi das minhas palavras e disparo. E disparo. E às vezes eu não tenho vontade de voltar atrás. Por quê? Porque o que me motivou a ter declarado tudo aquilo foi o meu complexo, as minhas feridas. E eu quis com que a outra pessoa fosse tão machucada como eu era. Então você dispara suas palavras e elas existem um alvo, que é ferir, que é trazer sobre o outro uma dor. E aí a gente fala assim, olha, mas você tem que perdoar, né? Tem que perdoar. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Eu decido liberar o perdão e declarar que eu perdoo ao outro. E a pessoa fala assim, mas eu não estou sentindo de perdoar ainda. Né? Eu não estou sentindo. Você não tem que sentir. Você tem que perdoar. Lá em Mateus, se você puder abrir comigo. Mateus 18, do 23 em diante. Amém? Todos acharam? Digam amém. Parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E tendo ele, porém, não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e contudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, que te pagarei. E ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram falar com o seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo mau, malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou-o aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o seu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Amém? Já estou finalizando. Nós devemos declarar que nós perdoamos e não ficar voltando o tempo todo atrás. Nós devemos entender que o Senhor quer que nós possamos a cada dia mais declarar palavras de vitória. O Senhor Deus quer com que nós possamos a cada dia mais entregar a nós pessoas para que possamos cuidar, pessoas para que possamos lançar mais além, dizer a todos o quanto Cristo tem feito por nós. Amém? Então eu vou passar mais 5 minutos, pode ser?
as 3 incorporações de Deus. Deus, que é Espírito, se incorporou na palavra, o Verbo, 4.000 anos antes da encarnação. João 1:1. Ocorreu que há 2.000 anos através da encarnação de seu Filho, quando teve o nascimento de Jesus. A terceira, Deus é o corpo de Cristo, a igreja. Amém? Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus, ó Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa confissão pública de fé. A palavra professar ou confessar procede do termo grego homologeu, e seu significado é o mesmo que Deus diz. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Josué, no momento em que precisava atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, Deus falou: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós devemos declarar, nós devemos falar, nós devemos entender o poder que há quando nós liberamos uma palavra. Que não estejamos a cada dia mais falando palavras inconsequentes, palavras que trazem dor, mas que nós sejamos portadores das boas novas, falando palavras de vida. Amém?